Olá, meus queridos, que saudades que eu tô de vocês. Acho que vocês não conseguem imaginar como eu gostaria de estar na rotina, no dia a dia, na escola, estar com vocês. Sabe essa história de, agora a gente tem que se adaptar ao novo normal. Eu não vou me adaptar, gente. Eu quero a rotina de volta, quero estar com vocês. Bom, mas enquanto isso não acontece, a gente vai se comunicando com como dá. E eu vou postar mais uma aulinha para vocês falando da África, do continente africano. É bem interessante a gente conhecer um pouquinho da história da África, que é muito extensa, a gente vai conhecer só um pouquinho mesmo, né? Por quê? Porque ela faz parte, né, da nossa história, da história do Brasil, tá? Então tá aqui, vou mostrar para vocês. Olha a África aqui, o continente africano aqui, ó. Lindo, enorme, tá? Ele tá aqui, tá? Ele no mundo, num planisfério, vamos ver aqui. Tá aqui. Olha só. Olha o planisfério. Ó, continente africano, Oceano Atlântico, Brasil. Olha, da África saíram muitos povos que foram escravizados e vieram trabalhar aqui no Brasil. Nós já falamos sobre isso. Então, tá aqui o continente africano. Atravessaram o Oceano Atlântico, Brasil, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho desse continente. Além de mostrar aqui a África para vocês, quero mostrar também, olha, um pedacinho da Ásia, olha, tá? Esse pedacinho aqui, olha, presta bastante atenção. Península Arábica. É interessante vocês saberem também colocar, põe reparo, ó, Península Arábica, continente africano. A região que a gente vai estudar, que a gente vai pôr reparo, é essa daqui, ó. Tá vendo essa verdinha aqui, ó? Sahel ou Sahel. Ó. Aqui tá o deserto de Saara, do Saara, o deserto do Saara. Aqui, ó, abaixo do deserto do Saara. Então, nós vamos estudar essa faixinha aqui, ó. Deixa eu localizar bem, ó. Tá o continente africano, a Arábia, que aqui já é a Ásia, viu, gente? Nesse cinzinho aqui já é a Ásia. Então, mas tem aqui a Arábia, da onde saíram os árabes, os muçulmanos, tá? Olha aqui. E vamos pegar essa faixa aqui para estudar, tá bom? Tá, então vamos entender. Eu fiz o texto, enviei para vocês, vocês trabalhem da melhor maneira, como vocês conseguirem, sem se preocupar. Façam as atividades no caderno. Não consegui mandar, enviar para a senhora, professora. Não tem problema. Faz no caderno. Quando a gente voltar, retornar para nossa rotina, graças a Deus, tomara que não demore, né? A gente vai retomar, eu vou entregar esse texto para vocês. Vamos corrigir as atividades, vamos olhar nos livros, talvez cheguem logo os livros para vocês, né? Talvez já esteja até na escola, a gente não sabe. Mas vamos lá, vamos falar da África. Postei, então, por enquanto, 3 páginas, tá? Tá aqui, ó. Esse daqui tá mais bonitinho, eu não risquei. Vou pegar pra vocês. Aqui, página 1, começo a falar do continente africano. A gente já vai falar sobre ele, vai ler só algumas informações, tá? Aí eu começo a falar, ó, tá? Começo a contar pra vocês, tá aqui, ó, da expansão muçulmana na África. A gente precisa conhecer um pouquinho dessa história dos muçulmanos, dos árabes, né, da Península Arábica. Coloquei até um mapinha aqui para vocês, sabe? Para vocês entenderem a importância. Eles foram comerciantes, eles
tiveram contato com os povos lá da África. Muitos, então, se transformaram, se converteram, né, para a religião islâmica, viraram muçulmanos. Tudo isso vocês vão conhecer devagar, sem pressa, e vão dominar, vão entender com certeza. Não tenham pressa, tá? Mas vocês vão entender. Depois, nós temos na página 3 mais algumas atividades. Aqui, ó, esse texto da página 2 começa a falar, então, das sociedades de Sahel. Então, nós temos 2 atividades e uns 3 textos pequenininhos, tá? Dá pra gente saber bem. Então, eu começo falando sobre a África, que ela é o 3º maior continente. Primeiro vem a Ásia, depois a América. Olha, tá aqui, ó. África, o maior é a Ásia, depois vem a América, o 3º é a África. Mas ela é o 2º mais populoso, é onde tem mais gente morando. É o 2º que tem mais gente morando. O primeiro é a Ásia, tá? Gente, é um continente riquíssimo. Só que são riquezas naturais, porque o povo mesmo vive num miserê danado, tá? São pobres, explorados. Eles vivem muito mal. Só para se ter uma ideia, aqui eu coloquei para vocês o seguinte, olha que tristeza. Vamos imaginar 30 países mais pobres do mundo. 21 deles são africanos, tá? 21 dos países mais pobres, dos 30 mais pobres do mundo, são africanos, tá? São essas informações que vocês vão ter aqui, ó, nessa primeira parte do texto aqui. Aí eu começo a falar que muitos deles são muçulmanos. O que é isso, professora? São os seguidores do islamismo, é uma religião que vocês vão entender. Esse ano talvez não dê mais tempo, mas com certeza no decorrer aí do ensino fundamental e médio, vocês vão tomar conhecimento direitinho dessa religião, o Islã ou islamismo, e os seus seguidores são os muçulmanos, tá? Não tem pressa, vai absorvendo devagar, leia devagar, que tá bem explicadinho, tá bom? Bom, aí começa a falar que os muçulmanos são praticantes do Islã, do islamismo, que eles expandiram todo o seu território, eles saíram lá da Península Arábica e cresceram, foram crescendo, foram dominando, fizeram um baita do império, foram imperando. O que é imperar? Imperar é tomar conta, eu vou crescendo, vou dominando, né? Bom, e aí eles vão dominando e eles vão começar a fazer o seu comércio. Bom, agora vamos então para essa sociedade aqui de Sahel, para essa faixa aqui, olha, aqui tá dizendo, ó, o Sahel é uma região de transição entre o deserto do Saara e da África subsaariana. Então, olha, aquilo que eu mostrei para vocês, ó, tá aqui também, ó, ó, essa faixa vermelhinha, olha, essa que eu mostrei aqui na África, ó, tá aqui, ó, em verde. Então, aqui tá o deserto e a África subsaariana, tá? Ó, subsaariana, ó. O deserto do Saara e essa faixa aqui dava para viver mais ou menos, viu, gente? Dava para viver legalzinho, porque, olha, nessa região predominam as formações vegetais de estepes e savanas, então dava para viver. Mesmo nessas condições climáticas desfavoráveis, né, que eram bem adversas, algumas comunidades se desenvolveram por lá. Então, né, foram povos comerciantes, aí eles foram desenvolvendo técnicas para domesticar animais, foram produzindo ferramentas para pecuárias e praticando seus diversos modos de vida, seja ele sedentário, ou seja, que permanece no mesmo lugar, nômades,
que muda, ou seminômades, que permanece um tempo, depois muda, tá? E aí, gente, entre os séculos 7 e 11, essa região, ela vai se tornar um importante, mas um importante mesmo, uma importante rota comercial, tá? Então, veja bem, se ela é uma importante rota comercial, vai passar todo mundo por ali, os árabes principalmente, e eles vão exercer sua influência, né? Então, ali, muita gente vai se tornar o quê? Muçulmana, seguidora, tá? Do islamismo, ok? Tá? Tá claro isso para vocês? Bom, o que mais a gente vai falar? Então, eles vão trocar ali, não só fazer as trocas de mercadorias, do comércio, então eles vão trazer do norte para o sul de Sahel, pegar do sul de Sahel outras mercadorias, vão levar para o norte, tá tudo muito bem explicadinho aqui, ó. Tá? Então, quais são as matérias-primas que eles vão trazer lá do norte para o sul? Tá? Então, eles vão pegar aqui, ó, linho, algodão, índigo e goma arábica. E também alguns alimentos, tá? Tá tudo explicadinho aqui. E aí, eles vão levar para lá ouro. Gente, como tem ouro. Nossa, tinha muito ouro por ali, tá? Eles vão levar sal, marfim, noz de cola e outras coisitas mais, tá? Tudo muito bem explicadinho. E uma coisa que eles vão levar também, gente, escravos. Eles vão pegar escravos, ó, tá escrito aqui, a escravidão era comum entre povos africanos, tá? E a riqueza do sul da África despertava a cobiça dos povos distantes, como os europeus, tá? E ali, gente, nós vamos desenvolver nessa região, nós vamos ter ali importantes reinos como Gana, Mali e Songhai. Esses reinos estão lá no caderno trilha de vocês. Aliás, vocês já estão recebendo o segundo caderno trilha e nós estamos ainda no primeiro. Não tem problema. Estou mandando textos, são textos mais longos. Vamos devagar, gente. Vamos fazer o que dá. O importante é aprender, tá? E aí, esses grupos aí vão se adaptando, tá? E tem, até o dia de hoje, eles vivem lá. E sabe com que eles trabalham, o que eles criam ali? O camelo. E aqui está escrito, ó, os povos locais desenvolveram intenso comércio e atividades pastoris com destaque para a domesticação do camelo, animal que serve de meio de transporte no deserto, pois consegue sobreviver por longo período sem consumir água, além de fornecer carne para alimentação e couro para a confecção de tendas. Ainda assim, hoje tem gente lá que vive com o comércio e com essas atividades pastoris, principalmente com a criação do camelo. Tem mais atividades aqui. Por enquanto, eu só enviei 3 páginas. Para os próximos dias, enviarei mais algumas páginas para compor essa apostila aqui. Por enquanto, gente, vão fazendo as atividades. Um forte abraço, um beijo muito grande, aquelas saudades imensas, mas logo, logo a gente se encontra. Tchau, fui, um beijo.